Olá, eu sou o Antônio de Jesus do Mergulhe na Bíblia e o nosso mergulho de hoje vai em Gênesis 22, versículo 5. Esse texto é um dos textos que tem maior profundidade na questão do relacionamento, da comunhão com Deus. Um breve apanhado desse texto. No versículo 1, Deus faz a prova. Versículo 2, ele faz o pedido. Versículo 3, Abraão começa a obedecer. Versículo 4, ele começa a se colocar na caminhada. Agora, no versículo 5, ocorre uma coisa interessante. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão chega perto do local onde Deus havia lhe pedido. Só que Abraão está com toda a sua equipe, com o seu grupo, e ele faz um pedido. Ele fala para os moços e para a sua equipe, fala: olha, fiquem aqui, que eu e o moço, nós iremos à montanha, adoraremos e depois nós voltaremos. Interessante essa palavra aqui, ó. Adoraremos e voltaremos. Lembrando que no versículo 2 Deus falou para Abraão: olha, pega seu filho, seu único filho, que ele sirva de sacrifício, entrega-o a mim no monte que eu te mostrarei. Agora ele está falando para os seus moços: eu e o rapaz, nós vamos adorar, e quando nós terminarmos de adorar, nós voltaremos. O que nós podemos aprender disso? Deus pede um sacrifício e Abraão está pensando em adoração. Deus fala e o texto fala em sacrifício e Abraão está falando sobre adoração. Por isso esse é um texto que tem muita espiritualidade, que tem muita comunhão com Deus. Por quê? Porque para Abraão, passar tempo com Deus não é sacrifício. Você escutou o que eu te falei? Para Abraão, passar tempo com Deus não é sacrifício. Para Abraão, passar tempo com Deus é adoração. O que isso tem a ver com nossos dias? O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? O que isso tem a ver com o nosso comportamento? É a nossa maneira que nós pensamos quando nós nos dirigimos à igreja, quando nós nos dirigimos a um grupo familiar, a um pequeno grupo, a um grupo de estudos bíblicos, e nós pensamos: olha, nós vamos a um culto, nós vamos a uma celebração. E aí às vezes as pessoas chegam na celebração, no culto, e pensam assim: mas não gostei daquela música, não gostei daquele louvor, estava muito alto, estava muito baixo, não gostei muito da palavra daquele pastor, do que ele falou, daquela pastora, enfim. Não gostei, o culto não foi muito bom para mim hoje, enfim. E as pessoas não param para pensar que a palavra culto tem a ver com aquilo que eu tenho para oferecer em relação a Deus. Romanos, o capítulo 12, diz o seguinte: para que nós nos apresentássemos perante Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável perante Deus, que é o nosso culto racional. E as pessoas não pararam para pensar ainda que culto é do ser humano em direção a Deus. Isso é um culto. É o que nós temos para oferecer em direção a Deus. Por isso, é tão importante notar que quando Deus chama Abraão, ele fala a Abraão, no capítulo 12, sê tu uma bênção. Por que ele fala sê tu uma bênção? Porque ser está do lado de dentro, ter está do lado de fora. E esse ser que está do lado de dentro serve para adorar e serve para cultuar a Deus. Portanto, quando nós falamos de culto, o culto, desculpa já o que você aprendeu por aí, mas culto não tem nada a ver conosco. Culto não serve para nos alegrar, nos preencher, nos fazer mais felizes, não. Culto é aquilo que Romanos fala. Você se apresenta para Deus e fala assim: Deus, durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu trabalhei, eu me conectei às pessoas, eu falei com elas, mas agora eu estou me apresentando como culto. Por gentileza, que o Teu Espírito Santo venha e passe por mim, porque vai subir uma oferta agradável perante o Senhor. Isso é um culto.
E para Abraão, passar tempo com Deus não era sacrifício, passar tempo com Deus era adoração. Então, eu faço esse desafio, faço esse convite para você. Assim como Abraão pensava que passar tempo com Deus era adoração e não sacrifício, a partir de agora, como será a sua vida em relação a Deus? Como será esse oferecimento do seu corpo, da sua vida, da sua alma em direção a Deus? Aí se pergunta assim, mas Antônio de Jesus, eu vou ter que esperar até domingo para te responder isso, porque lá que eu faço o culto. Pessoal, a nossa vida inteira é um culto a Deus. No lugar onde você está, você pode cultuar a Deus com suas palavras, com seus gestos, suas ações. Caminhando, você pode cultuar a Deus no lugar onde você estiver. Seja a igreja presente de Deus na face da terra. No lugar onde você estiver, você está queimando para Deus. Com suas palavras, com seu comportamento e com sua atitude. Por isso, para Abraão, passar tempo com Deus não era sacrifício. Ser chamado de cristão não é sacrifício. Ser chamado de crente, de evangélico, não é sacrifício. Ser chamado de cristão, crente ou evangélico, é a nossa capacidade de cultuar a Deus e se orgulhar desse corpo, dessa alma, desse espírito, fazerem parte desse culto agradável a Deus. E nesse momento, onde você está? Caminhando? Você está na cozinha? Você está no seu trabalho? Onde você está nesse momento? Pare um pouquinho e diga a Deus, que teu Espírito passe agora sobre mim e eu te ofereço esse culto agora. Gostou do nosso culto? Está cultuando a Deus nesse momento? Por gentileza, então cultue a Deus também, compartilhando nosso vídeo, deixando um comentário e juntos nós cresceremos em graça e conhecimento perante o Senhor. Lembre-se, para Abraão, passar tempo com Deus não era sacrifício, era adoração. Pense nisso, sinta isso, viva isso, mergulhe na Bíblia.